o erro de R$ 60.000 por ano. O diagnóstico ao vivo que todo dono de restaurante precisa fazer. Como donos de restaurante estão jogando dinheiro fora todos os dias sem perceber? E antes de começar essa aula, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você me responda com sinceridade. Se eu te entregasse hoje uma forma de encontrar R$ 60.000 dentro do seu restaurante, você teria interesse? Provavelmente sim. Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. E se eu te dissesse que esse dinheiro talvez já tenha passado pelas suas mãos, mas foi embora sem que você percebesse? Parece exagero? Eu também achava. Durante muito tempo, eu acreditava que o problema do meu restaurante era vender mais clientes, mais movimento, mais delivery, mais faturamento. E talvez você também pense assim. Porque o que a maioria dos empresários acredita, quando o movimento cai, a primeira coisa que a gente pensa é: preciso vender mais. Então, quando sobra um pouco de dinheiro no final do mês, a gente pensa: preciso vender mais. Quando o faturamento não bate a meta, a gente pensa: preciso vender mais. Mas depois de anos empreendendo, eu descobri uma coisa: o problema nem sempre é vender mais. Muitas vezes, o problema é parar de perder. E essa descoberta mudou completamente a minha vida. Porque durante muito tempo, eu estava olhando para o lugar errado. Eu olhava para fora da operação. Mais clientes, mais marketing, mais anúncios, mais vendas. Mas o dinheiro ainda estava escapando de dentro da operação. E ninguém me ensinou isso. Ninguém me ensinou que pequenas perdas diárias se transformam em milhares de reais ao longo do ano. Ninguém me ensinou que desperdício não é lixo. Desperdício é dinheiro. Ninguém me ensinou que o restaurante pode estar cheio e ainda assim ter pouco lucro. Foi aprendendo na prática, foi errando e corrigindo, organizando, até perceber uma verdade que talvez seja a maior lição que eu possa te ensinar hoje. O lucro não se cria, o lucro se protege. E quando eu entendi isso, tudo começou a mudar. Hoje eu não quero te ensinar marketing, eu não quero te ensinar tráfego, eu não quero te ensinar Instagram. Hoje eu quero te mostrar algo muito mais importante e eu quero te mostrar onde o dinheiro está vazando na sua operação, porque talvez o lucro que você procura não esteja lá fora, talvez ele já esteja dentro do seu restaurante. E ao longo dessa aula eu vou te provar isso. Mas antes eu quero fazer um diagnóstico com você. Porque eu não quero que você apenas assista, eu quero que você participe. Pegue uma folha de papel ou abra um bloco de notas do seu celular, porque agora nós vamos fazer um exercício que costuma gerar uma das maiores viradas de chave para os donos de restaurante. O teste dos 3 números. Eu vou te fazer 3 perguntas e eu quero que você responda agora, não depois, agora. Primeira pergunta. Quanto seu restaurante faturou no último mês? Anota. A maioria das pessoas consegue responder essa pergunta rapidamente, porque o faturamento é um número que todo mundo acompanha. Agora vem a segunda pergunta. Quanto sobrou de lucro? Não quanto entrou, quanto sobrou depois de pagar os fornecedores, a equipe, o aluguel, os impostos, as contas, as despesas. Quanto que realmente ficou para você? Anote. E aqui as coisas começam a ficar interessantes, porque muitos empresários não sabem responder ou respondem apenas uma estimativa. Agora vem a terceira pergunta, e essa é a mais importante de todas. Quanto dinheiro você perdeu em desperdícios no último mês? Anote. Quanto foi embora em produtos vencidos, pratos refeitos, pedidos errados, compras erradas, produção descartada, perdas de estoque, porções fora do padrão? Quanto? A maioria não sabe. E é exatamente aqui que está o problema, porque aquilo que você não mede está controlando a sua empresa. Eu vou repetir. Aquilo que você não mede está controlando a sua empresa. Se você não sabe quanto perde, também não sabe quanto poderia economizar.
Se você não sabe quanto desperdiça, também não sabe quanto poderia lucrar. E eu quero te mostrar algo. Imagine 2 restaurantes. Os dois atuam exatamente com R$ 100.000 por mês. Os dois têm praticamente o mesmo movimento. Os dois vendem produtos parecidos, mas um deles termina o mês com R$ 10.000 de lucro e o outro termina com R$ 25.000. E o que mudou? Foi o faturamento? Não. Foi o lucro protegido, foi o controle, foi a gestão, foi a capacidade de evitar desperdícios, porque faturamento e lucro são coisas completamente diferentes. E esse é um dos maiores erros dos donos de restaurante: confundir o movimento com o resultado, confundir faturamento com prosperidade, confundir venda com lucro. Você pode vender muito e ganhar pouco, assim como pode vender menos e ganhar mais. A diferença está naquilo que ninguém vê, nas pequenas decisões, nos pequenos desperdícios, nos pequenos vazamentos. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, porque eu vou te mostrar como uma simples batata pode estar roubando milhares de reais do seu restaurante todos os anos. O teste da batata. Como pequenas perdas estão roubando milhares de reais do seu restaurante? Eu quero começar esse bloco com uma pergunta. Você acredita que uma batata pode roubar dinheiro do seu restaurante? Parece uma pergunta estranha, talvez até engraçada, mas eu quero que você preste muita atenção nos próximos minutos, porque essa simples explicação fez muitos donos de restaurante perceberem onde estava o problema do seu lucro. Durante muito tempo, eu olhava para desperdício da forma errada. Eu vi uma casca de batata, uma sobra de produção, um ingrediente que estragou, um prato que voltou e pensava: faz parte, é normal. Todo restaurante perde um pouco. Até que um dia eu comecei a calcular. E quando eu comecei a calcular, eu parei de enxergar o desperdício como lixo. Eu passei a enxergar desperdício como dinheiro. Vamos fazer uma conta simples juntos. Imagine que você compra 100 quilos de batata. Vamos supor que o quilo custe R$ 7. Você investiu R$ 700. Até aqui tudo certo. Agora essa batata chega na cozinha. Ela precisa ser lavada, descascada, selecionada, preparada e durante esse processo, parte dela se perde. Casca, pontas, batatas murchas, machucadas. Partes que não podem ser utilizadas. E no final você percebe que dos 100 quilos comprados, apenas 80 quilos realmente viraram produto. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você pagou por quantos quilos? 100, certo? Mas quantos quilos você conseguiu vender? 80. Percebe o problema? A maioria dos restaurantes calcula seus custos olhando para aquilo que compra, mas deveria olhar para aquilo que realmente utiliza, porque o custo real não é baseado nos 100 quilos, o custo real é baseado nos 80. E isso muda tudo. Vamos fazer a conta. Você investiu R$ 700, mas só conseguiu utilizar 80. Então o custo dessa batata não é mais R$ 7 por quilo. O custo real agora é R$ 8,75 por quilo. Sem perceber, você aumentou um custo em 25%. Sem comprar mais caro, sem mudar de fornecedor, sem inflação, apenas por não considerar a perda. Agora imagine isso acontecendo com batata, com tomate, com queijo, com carne, com frango, com cebola, com os molhos, com as folhas, o hortifruti, produções, tudo ao mesmo tempo. Começa a entender por que muitos restaurantes trabalham tanto e lucram tão pouco, porque ninguém ensinou a fazer essa conta. Agora eu quero que você anote uma frase. Essa frase sozinha vale toda essa aula. Desperdício não é lixo, desperdício é dinheiro. Toda vez que alguma coisa vai para a lixeira, uma parte do seu lucro vai junto. Eu vou te propor um exercício extremamente simples, mas extremamente poderoso. Eu chamo esse exercício de exercício da lixeira. Amanhã, quando você chegar ao restaurante, eu quero que você observe a lixeira da cozinha, mas observe como um investigador, como alguém que está procurando dinheiro.
Olhe para tudo que está indo embora. Casca de legumes, produção descartada, pratos refeitos, pedidos errados, produtos vencidos, alimentos queimados, molhos descartados, sobras de preparo. Tudo. E faça uma pergunta simples. Quanto isso custou? Porque normalmente ninguém faz essa pergunta. E é justamente por isso ninguém percebe o tamanho do problema. Vamos imaginar uma situação real. Durante um único dia, você encontra batata descartada R$ 20, tomate perdido R$ 15, queijo vencido R$ 40, prato refeito R$ 45, produção descartada R$ 80, total do dia R$ 200. Parece muito? Talvez. Mas agora vamos multiplicar R$ 200 por dia. Durante 30 dias, são R$ 6.000 por mês. Agora multiplique por 12 meses. R$ 72.000 por ano. E é aqui que eu quero que você pare por um instante, porque isso é importante. Muitas pessoas estão tentando vender mais R$ 72.000 por ano, fazendo promoção, investindo em anúncios, baixando o preço, correndo atrás de clientes, enquanto outras simplesmente param de perder R$ 72.000 por ano. Percebe a diferença? Uma exige mais estrutura, mais equipe, mais operação. A outra exige apenas controle, e é exatamente por isso que empresários inteligentes fazem uma pergunta diferente. Ao invés de perguntar como vendo mais, eles perguntam quanto estou perdendo, porque muitas vezes o dinheiro que você procura já está dentro da operação. Ele só está escondido nos desperdícios que ninguém está medindo. Agora eu quero que você faça um outro exercício rápido. Pegue os 5 ingredientes mais importantes da sua operação. Os 5 que você mais compra. Os 5 que você mais utiliza. E responda. Qual deles gera mais desperdício? Qual deles possui mais perda? Qual deles você nunca calculou? Qual deles você nunca mediu? Porque eu tenho quase certeza de que existe dinheiro escondido exatamente aí. E essa é a primeira grande virada de chave que eu quero que você tenha hoje. Você não precisa necessariamente vender mais para ganhar mais. Muitas vezes você precisa apenas parar de perder aquilo que já conquistou. E agora que você entendeu isso, eu vou te mostrar algo ainda mais importante. Porque desperdício não acontece apenas na cozinha. Existem dezenas de vazamentos invisíveis espalhados pela operação inteira e provavelmente vários deles estão acontecendo dentro do seu restaurante nesse exato momento sem que você perceba. E é exatamente isso que eu vou te ajudar a descobrir nesse próximo bloco. Os 20 vazamentos invisíveis que estão roubando o seu lucro. Até aqui nós falamos sobre a batata, falamos sobre desperdício, falamos sobre perdas de produção, mas agora eu quero te mostrar algo ainda mais importante, porque o desperdício não acontece apenas na cozinha. Na verdade, ele está espalhado pelo restaurante inteiro. E esse é um dos maiores erros que eu vejo empresários cometendo. Eles acreditam que o lucro está sendo perdido em um único lugar, mas normalmente não é assim. O lucro desaparece em pequenas perdas espalhadas por toda a operação. É como um barco. Um barco não afunda por causa de um único furo gigantesco. Ele afunda porque existem vários pequenos furos entrando água ao mesmo tempo. E é exatamente isso que acontece em muitos restaurantes. Hoje eu quero fazer um diagnóstico com você. Pegue uma folha de papel, porque eu vou listar 20 vazamentos invisíveis e eu quero que você marque sim ou não. Sem qualquer julgamento, sem qualquer justificativa, apenas seja honesto com você, porque o objetivo aqui não é encontrar culpado, é encontrar oportunidades. Vamos começar. Primeiro vazamento. Produtos vencidos. Você já perdeu o produto porque esqueceram no estoque? Porque comprou mais do que precisava? Porque não existia controle de validade? Se sim, marque. Segundo, compras erradas, produtos comprados sem necessidade, compras por impulso, compras sem planejamento, compras duplicadas. Marque. Terceiro, produção excessiva, produzir mais do que vende. Quem nunca fez isso?
produziu pensando em movimento que nunca aconteceu e depois precisou descartar. Marque. Quarto vazamento. Pratos refeitos, pedidos errados, montagem errada, falha de comunicação, erro da cozinha, erro do atendimento. Marque. Quinto, devoluções de clientes, pratos devolvidos, trocas, reclamações, refações. Marque. Sexto, falta de ficha técnica. Você sabe exatamente quanto custa produzir um prato ou trabalha no achismo? Marque. Sétimo, porções inconsistentes. Cada funcionário serve uma quantidade diferente. Cada prato sai de um jeito. Sem padrão, sem controle. Marque. Oitavo vazamento, estoque desorganizado. Produto sem identificação. Sem contagem, sem conferência, sem inventário. Marque. Nono, compras emergenciais. Aquelas compras feitas correndo, mais caras. Sem negociação, sem planejamento. Marque. Décimo vazamento. Fornecedores caros. Você compara preços regularmente? Negocia? Ou compra sempre dos mesmos sem analisar? Marque. 11º vazamento. Produtos armazenados incorretamente. Freezer, refrigerador, a validade, a temperatura. Marque. 12º. Consumo interno sem controle. A equipe consumindo produtos sem registro, degustações sem controle, as retiradas informais. Marque. 13º. Falta de treinamento dos funcionários. Funcionários perdendo apenas observando, sem padrão, sem acompanhamento. Marque. 14º. Equipamentos sem manutenção, geladeiras, freezers, forno, fritadeira. Marque. 15º. Erros de caixa, diferenças no fechamento e lançamentos incorretos, os cancelamentos. Marque. 16º. Promoções sem cálculo, promoções criadas sem saber se existe lucro. Marque. 17º, CMV sem acompanhamento. Você sabe o seu CMV hoje? De verdade. Marque. 18º vazamento. Ausência de indicadores. Você mede números importantes ou apenas acompanha o faturamento? Marque. 19º vazamento. Falta de processos. Cada pessoa faz de um jeito. Cada turno funciona diferente. Cada dia acontece uma coisa. Marque. E o 20º vazamento, talvez o mais caro de todos, a ausência de gestão. Porque quando não existe gestão, todos os outros vazamentos aumentam. Agora eu quero que você some. Quanto sim você marcou? Se marcou entre 0 e 5, parabéns, seu restaurante já possui um bom nível de controle. Mas ainda existem oportunidades, você percebe? Se marcou entre 6 e 10, existe dinheiro escapando todos os meses. E você provavelmente já sente isso no resultado do seu restaurante. Se marcou entre 11 e 15, seu restaurante está vazando lucro diariamente e você precisa agir. E se marcou mais do que 15, eu vou te dizer algo importante. O problema não é a falta de clientes, não é a falta de controle. E isso é uma ótima notícia, porque controle pode ser aprendido, controle pode ser implementado, controle pode ser construído. Agora eu quero te mostrar algo que costuma gerar uma das maiores viradas de chave para os empresários. Porque a maioria das pessoas acredita que precisa vender mais para ganhar mais. Mas eu quero te provar que talvez você já tenha tudo o que você precisa, só está deixando o dinheiro escapar. Vamos fazer uma conta juntos. Imagine que apenas 5 desses vazamentos estejam acontecendo no seu restaurante hoje. E que cada um deles custe apenas R$20 por dia. Apenas R$20. 5 vazamentos, R$100 por dia. Parece pouco. Agora multiplique por 30 dias, R$3.000 por mês. Agora multiplique por ano, R$36.000
por ano. Você acabou de encontrar R$ 36.000 escondidos, sem vender mais, sem contratar ninguém, sem fazer promoção, sem aumentar seu aluguel, sem aumentar a sua estrutura, apenas controlando melhor aquilo que já acontece dentro da sua empresa. Percebe o porquê eu digo que lucro não se cria, lucro se protege? E agora eu quero te mostrar exatamente onde todos esses vazamentos acontecem. Porque existe um mapa, existe um caminho, existe uma sequência, e quando você entende essa sequência, finalmente consegue enxergar o restaurante como um empresário, e não apenas como alguém que trabalha dentro dele. É exatamente isso que vamos fazer no próximo bloco. O mapa do lucro escondido. Onde o dinheiro entra, onde ele vaza e como recuperar o controle. Até agora, nós descobrimos duas coisas muito importantes. Primeiro, que desperdício não é lixo, desperdício é dinheiro. E segundo, que o problema do restaurante normalmente não é um grande erro, são dezenas de pequenos vazamentos acontecendo todos os dias. Mas agora eu quero te mostrar algo que mudou completamente a forma como eu passei a enxergar os meus negócios. Porque durante muito tempo eu olhava para o restaurante como a maioria das pessoas olha. Eu via clientes entrando, via pratos saindo, via equipe trabalhando, via dinheiro entrando no caixa, mas não conseguia enxergar o caminho que esse dinheiro percorria. E quando você não enxerga o caminho, você também não consegue identificar onde ele está vazando. Foi aí que eu comecei a desenhar algo muito simples, algo que hoje ensino para qualquer empresário que quer aumentar lucro. Eu chamo isso de mapa do lucro escondido. Pegue a folha que você está fazendo, porque eu quero que você desenhe isso comigo. Faça 5 círculos ou 5 caixas e ligue uma à outra. Compras, estoque, produção, venda, cliente. Parece simples, e realmente é. Mas dentro desse desenho está praticamente toda a operação de um restaurante. Agora eu quero que você acompanhe comigo, porque vamos analisar cada etapa e descobrir onde o dinheiro costuma desaparecer. Vamos começar pelas compras. Toda a operação começa aqui, porque antes de vender, você compra. E aqui já aparecem os primeiros vazamentos da operação. Compras sem planejamento, compras por impulso, compras emergenciais, fornecedores caros, produtos comprados em excesso. Agora me responda, quem decide as compras do seu restaurante? Existe um processo? Existe conferência? Existe planejamento? Ou simplesmente compra quando está faltando? Porque quando a compra é feita sem critério, o lucro já começa a diminuir antes mesmo do produto chegar na cozinha. Agora vamos para o estoque. E aqui acontece algo interessante, porque muita gente acredita que estoque é organização. Mas o estoque é dinheiro. Tudo que está parado no estoque é dinheiro parado. Uma caixa de queijo parada, dinheiro parado. Um freezer cheio de produtos sem utilização é dinheiro parado. Um depósito cheio de mercadoria sem giro é dinheiro parado. E além disso, existe outro problema. Quando o estoque não é contado, ninguém sabe o que existe lá dentro, ninguém sabe o que falta, ninguém sabe o que venceu, ninguém sabe o que desaparece. E aquilo que não é contado não pode ser controlado. Agora vamos para a produção. Aqui mora uma parte enorme do vazamento. Uma produção excessiva, produção sem ficha técnica, produção sem padrão, produção sem controle de perdas. Vou te fazer uma pergunta. Se eu entrar hoje na sua cozinha e pedir para 3 pessoas fazerem o mesmo prato, eles fariam exatamente igual, na mesma quantidade, mesmo peso, mesmo custo, ou cada um faria de uma maneira diferente? Por quê? Quando cada pessoa trabalha de uma forma, o lucro vira uma loteria. E o restaurante lucrativo não pode depender de sorte. Agora chegamos na venda. Aqui está uma das maiores ilusões do mercado, porque a maioria dos empresários acredita que vender significa lucrar.
Mas isso não é verdade. Você pode vender muito e ganhar pouco. Você pode vender pouco e está ganhando muito. Porque vender sem ficha técnica, sem precificação, sem controle de CMV, é como dirigir um carro sem painel. Você até anda, mas não sabe para onde está indo. E finalmente chegamos no cliente. Porque muitas vezes o vazamento acontece aqui também. Cliente que não volta, cliente que não é fidelizado, cliente que não recebe atenção, cliente que compra uma vez e desaparece. Eu gosto de dizer que o dinheiro não está na primeira venda, o dinheiro está na segunda, na terceira, na quarta. Por quê? Conquistar um cliente novo custa caro, mas manter um cliente satisfeito custa muito menos. Agora eu quero que você olhe novamente para o desenho. Compras, estoque, produção, vendas, cliente. E faça uma pergunta bem simples. Em qual dessas etapas eu tenho mais controle hoje? E em qual delas eu tenho menos? Porque normalmente o maior vazamento está justamente onde existe menos controle. Agora eu quero compartilhar algo que mudou completamente a minha forma de gerir os meus restaurantes. Durante muito tempo eu tentava resolver problemas isolados. Se faltava dinheiro, eu queria vender mais. Se sobrava estoque, eu queria comprar menos. Se existia desperdício, eu queria cobrar mais pela equipe. Mas depois percebi algo. O restaurante é um sistema. Tudo está conectado. Uma compra errada gera estoque parado. Um estoque desorganizado gera desperdício. O desperdício aumenta o CMV. O CMV reduz o lucro. O lucro reduz a capacidade de crescimento. Percebe? Não são problemas separados. É tudo parte de um mesmo sistema. E foi exatamente por isso que eu criei o método Mesa. Porque primeiro eu organizei a minha mente, depois eu organizei a estrutura, depois eu organizei os sistemas. E só então veio a abundância. O crescimento não veio porque eu vendi mais. O crescimento veio porque eu parei de perder dinheiro em lugares que eu nem sabia que existiam. Agora eu quero que você faça outro exercício rápido. Olhe para esse mapa e escolha apenas uma etapa. Apenas uma. Aquela que mais precisa da sua atenção hoje. Compras, estoque, produção, vendas ou cliente? Porque quando você terminar essa aula, eu não quero que você saia tentando mudar tudo. Eu quero que você saia sabendo exatamente por onde começar. E no próximo bloco, eu vou mostrar uma conta que costuma mudar completamente a visão dos empresários, porque nós vamos descobrir quanto dinheiro realmente está escondido dentro da operação. E eu tenho quase certeza de que esse número é muito maior do que você imagina. Eu quero te contar uma coisa. Encontrar o problema não resolveu a minha vida. Na verdade, encontrar o problema foi apenas o começo. Porque depois que comecei a enxergar os desperdícios, eu percebi algo ainda mais importante. O meu restaurante tinha problemas. Mas quem precisava mudar primeiro era eu. E talvez essa seja a maior virada de chave dessa aula, porque durante muito tempo eu achei que o problema era o funcionário, depois eu achei que era o fornecedor, depois eu achei que era o marketing, depois eu achei que era o movimento. Mas a verdade é que o restaurante era um reflexo da forma como eu conduzia o meu negócio. Quando eu comecei a mudar, o restaurante começou a mudar também. Foi aí que nasceu aquilo que hoje eu chamo de método Mesa. Não nasceu em uma sala de reunião, não nasceu em um curso, não nasceu em um livro, nasceu da prática, nasceu dos meus próprios erros, das minhas dificuldades, das dores que eu vivi dentro do meu próprio restaurante. E eu quero compartilhar isso com você. Porque talvez você esteja exatamente onde eu estava há alguns anos atrás, trabalhando muito, resolvendo tudo, apagando incêndios, carregando o restaurante nas costas e acreditando que esse era o preço do sucesso. Mas não é, porque existe uma diferença enorme entre ser o dono de um restaurante e ser o escravo dele. E foi justamente para sair desse ciclo que eu comecei a construir um método. O método é simples, mas extremamente poderoso. Mesa, mentalidade, estrutura
sistema e abundância. Eu quero te explicar cada uma dessas etapas, porque talvez você descubra exatamente onde está travado hoje. A primeira etapa é a mentalidade, porque nenhum restaurante cresce além do crescimento do dono. Eu aprendi isso da forma mais difícil. Você pode ter o melhor ponto, o melhor produto, a melhor equipe, mas se você vive no caos, a empresa vai viver no caos também. E se você vive apagando incêndio, a empresa vai viver apagando incêndio também. Se você vive sem direção, a sua empresa vive sem direção também. Foi por isso que eu precisei começar por mim, precisei organizar a minha mente, as minhas emoções, a minha forma de pensar, a minha forma de liderar, porque liderança é transferência de energia. A segunda etapa é a estrutura. E aqui foi onde eu comecei a enxergar os números, foi onde eu organizei o financeiro, o CMV, a ficha técnica, as compras, o estoque, a produção, os desperdícios, porque eu percebi que não podia continuar administrando um negócio baseado em sensação. Eu precisava de números, precisava de clareza, precisava de controle, e foi nessa fase que eu comecei a recuperar o dinheiro que eu nem sabia que estava perdendo. A terceira etapa é o sistema, porque uma empresa não cresce quando depende de uma pessoa, ela cresce quando existe um sistema. Foi nessa fase que eu comecei a criar o processo, a padronização, os treinamentos, a delegação, organização da equipe, criação de líderes. E aqui acontece algo interessante. O restaurante começou a depender menos de mim. Pela primeira vez, eu consegui respirar, porque tudo não precisava mais passar pelas minhas mãos. E finalmente veio a quarta etapa, a abundância. Mas existia algo que eu preciso te contar. A maioria das pessoas quer começar por aqui. Todo mundo quer vender mais, faturar mais, expandir, abrir novas unidades, mas quase ninguém quer passar pelas etapas anteriores. Só que o crescimento sem estrutura gera caos. O crescimento sem sistema gera estresse. O crescimento sem controle gera problemas maiores. A abundância veio como consequência. Veio porque a base estava pronta, porque os números estavam organizados. Veio porque o processo existiu, porque a equipe estava preparada. E talvez essa seja a principal mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje. Você não precisa acelerar, você precisa organizar, porque prosperidade não acontece quando você corre mais, acontece quando você constrói uma base sólida. Agora eu quero que você faça uma reflexão rápida, olhando para essas 4 etapas: mentalidade, estrutura, sistema e abundância. Qual delas é o seu maior gargalo hoje? Onde você sente que está travado? Na mentalidade? Na organização? Nos processos? Ou no seu crescimento? Porque quando você identifica o gargalo, você sabe exatamente onde precisa trabalhar. E eu posso te garantir uma coisa: quando você organiza essas 4 áreas, o restaurante muda. Mas mais do que isso, a sua vida muda, porque o objetivo nunca foi apenas ganhar dinheiro. O objetivo sempre foi construir um negócio que te dê mais liberdade, mais qualidade de vida, mais tranquilidade, mais prosperidade. E agora eu quero te mostrar algo muito importante. Porque entender o problema é fundamental, entender o método também. Mas existe uma diferença enorme entre conhecimento e implementação. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Porque a maioria dos donos sabe o que fazer e mesmo assim não faz. O problema não é a falta de informação. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas coisas que falamos daqui hoje são completamente novas para você? Pensa por alguns segundos. Provavelmente algumas foram, mas muitas não. Você já sabia que desperdício era ruim? Você já sabia que precisava controlar estoque? Você já sabia que deveria acompanhar os números? Você já sabia que precisava organizar processos? Você sabia que deveria treinar melhor a sua equipe? Então, surge uma pergunta muito importante. Se você já sabe disso tudo, por que ainda não fez? E essa pergunta mudou completamente a minha forma de enxergar empresários. Porque durante muito tempo eu acreditava que o problema era a falta de conhecimento. Mas depois eu percebi que não era. O problema era a implementação.
Porque existe uma grande diferença entre saber executar e saber ter a informação. Todo mundo sabe que deveria cuidar da saúde, mas nem todo mundo faz. Todo mundo sabe que deveria economizar dinheiro, mas nem todo mundo faz. Todo mundo sabe que deveria organizar o restaurante, mas nem todo mundo faz. E sabe por quê? Porque conhecimento não gera transformação. Implementação gera transformação. Eu vejo muitos donos de restaurante consumindo conteúdos todos os dias, assistem vídeos, fazem cursos, salvam posts, compram livros. Mas a empresa continua exatamente igual, porque informação sem ação vira apenas entretenimento. E talvez essa seja a maior armadilha do empreendedor. Achar que está evoluindo quando na verdade está apenas consumindo conteúdo. Eu aprendi isso da forma mais difícil. Durante anos eu buscava respostas. Mais conteúdo, mais estratégias, mais técnicas, mais conhecimento, até perceber que o que faltava não era aprender mais, era aplicar melhor. E existe outro problema, talvez ainda mais perigoso. O empresário trabalha tanto dentro da operação que nunca encontra tempo para melhorar a operação. Você já sentiu isso? Você chega no restaurante para resolver uma coisa e aparece um problema, depois outro, depois outro, depois outro. Depois falta um funcionário, depois falta um produto, depois aparece um cliente, depois aparece um fornecedor. E quando você perceber, o dia já acabou, a semana acabou, o mês acabou e nada mudou. Você apenas sobreviveu. Eu costumo dizer que muitos empresários vivem presos em um ciclo. Trabalham muito para manter a empresa funcionando, mas nunca conseguem trabalhar a empresa para fazer ela crescer. Esse ciclo é extremamente cansativo, porque gera uma sensação constante de estar correndo sem sair do lugar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Talvez você esteja cansado, talvez esteja frustrado, talvez esteja sentindo que carrega tudo sozinho. E se esse for o seu caso, eu quero te dizer uma coisa. Você não está errado, você não é incapaz, você não é menos competente. Você apenas chegou num ponto onde crescer sozinho se torna muito mais difícil. Porque existe uma fase da vida do empreendedor em que o esforço deixa de ser o principal problema. O principal problema passa a ser a direção. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Não é fazer mais, é fazer o que realmente importa. Não é carregar peso, é aprender a distribuir o peso. E foi exatamente nesse momento que a minha vida começou a mudar. Quando percebi que não precisava ter todas as respostas, quando eu percebi que não precisava fazer tudo sozinha, quando eu percebi que crescer não significava carregar mais responsabilidade, significava construir sistemas que carregassem responsabilidade junto comigo. E aqui eu quero quebrar uma objeção muito comum. Talvez você esteja pensando, mas eu consigo fazer tudo sozinho. E eu acredito que você consiga sim. De verdade. A pergunta não é essa. A pergunta é, quanto tempo vai levar? Porque fazer sozinho não é impossível, mas normalmente custa muito mais caro. Custa meses, às vezes anos, custa erros, custa energia, custa desgaste, custa qualidade de vida. E o recurso mais valioso que você possui não é dinheiro, é o tempo. Agora eu quero que você imagine algo. Imagine que daqui 12 meses você continue exatamente como está hoje. Mesmo nível de controle, mesmo nível de organização, mesmo nível de lucro, mesmo nível de dependência da operação. Como você se sentiria? Agora imagine o contrário. Imagine daqui a 12 meses você tenha mais controle, mais clareza, mais processo, mais organização e mais lucro, mas principalmente mais qualidade de vida. Qual dessas versões parece mais próxima da vida que você deseja construir? Porque no fim das contas, não estamos falando apenas de restaurante, estamos falando da sua vida, da sua família, do seu tempo, da sua liberdade. E foi exatamente por isso que eu criei o método Mesa. Não para criar mais uma metodologia, mas para encurtar caminhos, para evitar erros, para ajudar empresários a construírem restaurantes lucrativos
sem sacrificar a própria vida. Mas hoje eu não quero que você pense em mentoria, não quero que pense em investimento, não quero que pense em compra. Eu quero que pense apenas em uma coisa. Qual será o seu próximo passo? Porque conhecimento você já recebeu, consciência você já recebeu, clareza você já recebeu. Agora a decisão está nas suas mãos. E antes de encerrarmos, eu quero compartilhar uma última mensagem com você. Uma mensagem que talvez seja a mais importante de toda essa aula. É sobre isso que vamos falar no nosso fechamento. O que você vai fazer com tudo que você aprendeu hoje? O próximo passo é seu. E chegamos ao fim dessa aula. E antes de encerrar, eu quero que você pare por alguns segundos, respire e pense em tudo que conversamos aqui hoje. Nós começamos falando sobre um possível erro de R$60 mil por ano, falamos sobre desperdícios, falamos sobre vazamentos invisíveis, falamos sobre a batata, sobre compras, estoque, produção, processos, equipe, controle, lucro. Mas no fundo, essa aula nunca foi sobre a batata. Nunca foi sobre estoque, nunca foi sobre desperdício. Essa aula sempre foi sobre consciência, porque a partir do momento que você enxerga algo, você nunca mais consegue fingir que não viu. Hoje você sabe que pequenas perdas geram grandes prejuízos. Hoje você sabe que faturamento não é lucro. Hoje você sabe que vender mais não resolve tudo. Hoje você sabe que existem vazamentos acontecendo dentro da operação. Hoje você sabe que prosperidade não nasce na sorte, ela nasce na organização. E isso muda tudo, porque agora você tem duas opções. A primeira é voltar para a rotina, voltar para o seu restaurante amanhã, abrir a porta, atender clientes, resolver problemas, apagar incêndios e daqui a alguns meses continuar exatamente onde está hoje. E a segunda opção é usar essa aula como uma virada de chave. Começar a enxergar o restaurante de uma forma diferente, começar a medir, a organizar, a construir algo que funcione de maneira mais saudável. Porque eu vou te contar uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. O restaurante nunca vai mudar de uma vez. Ele muda através de pequenas decisões repetidas todos os dias. Foi assim comigo. Não foi uma grande estratégia, não foi uma ideia genial, não foi uma fórmula mágica. Foi uma sequência de pequenas melhorias, uma ficha técnica, uma contagem de estoque, um processo, uma planilha, uma rotina, uma delegação, uma decisão de organizar aquilo que antes era feito no improviso. E quando você soma centenas de pequenas melhorias, você cria uma transformação enorme. E eu acredito que muitos donos de restaurante não precisam vender mais, não precisam ter mais informação. Precisam de clareza, precisam de direção, precisam de método, porque um conhecimento solto não gera resultado, mas um conhecimento aplicado gera prosperidade. Talvez você tenha percebido que o seu problema não é falta de clientes, ou que não é o ponto, talvez não seja o concorrente, talvez não seja a economia, talvez a oportunidade esteja muito mais perto do que você imaginava, dentro da sua própria operação, dentro dos seus próprios números, dentro dos seus próprios processos. E essa é uma ótima notícia, porque significa que existe solução. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Se daqui a um ano você olhar para trás, o que gostaria de enxergar? Um restaurante mais organizado? Mais lucrativo? Menos dependente de você? Uma equipe mais preparada? Mais tempo para sua família? Mais tranquilidade financeira? Mais qualidade de vida? Porque no fim das contas, é isso que estamos buscando. Ninguém abre um negócio para viver preso nele. Ninguém empreende para trocar a liberdade por preocupação. O objetivo sempre foi construir algo que gere prosperidade, algo que funcione, que cresça, que permita viver melhor. E eu acredito que isso é possível, porque eu vivi isso. Eu saí da operação, eu organizei processos, eu construí sistemas, eu desenvolvi equipe, eu encontrei vazamentos que estavam roubando o dinheiro sem que eu nem percebesse.
Eu vi meus restaurantes se transformarem, por isso eu quero deixar um convite. Não um convite para comprar, um convite para tomar uma decisão agora, mas um convite para você refletir. Você não precisa caminhar sozinho. Se em algum momento você sentir que precisa de ajuda para implementar tudo isso, para organizar os números, para estruturar processos, para treinar a equipe, para controlar desperdícios, para aumentar o lucro, para construir um restaurante que funcione sem depender exclusivamente de você, saiba que eu estou aqui à disposição, porque às vezes a diferença entre permanecer no mesmo lugar e acelerar os resultados não está em trabalhar mais, está em ter alguém que já percorreu o caminho. Mas independente do que você decidir, eu quero que você saia daqui com certeza. Existe muito mais potencial dentro do seu restaurante do que você imagina. Existe mais lucro, mais organização, mais liberdade, mais prosperidade e talvez tudo isso comece com uma decisão simples. A decisão de parar de apenas trabalhar no restaurante e começar a construir uma empresa. Obrigado pela sua presença, obrigada pelo seu tempo, obrigada por permitir que eu compartilhasse um pouco daquilo que eu aprendi ao longo dessa jornada. Baixe o e-book, faça seus exercícios, aplique o que você aprendeu e, principalmente, acredite no potencial que existe dentro do seu negócio. Porque prosperidade não é um destino, é uma construção diária. Nos vemos em breve. O Método Mesa, um caminho para construir um restaurante lucrativo, organizado e que não dependa de você. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar. Porque a maioria dos donos de restaurante sabe que tem problemas, mas poucos têm coragem de olhar para eles. Agora a decisão está nas suas mãos e eu espero que essa aula tenha sido o início de uma nova fase para você e para o seu restaurante.